Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, para hoje, acompanhando a nossa rotina, nós estudaremos sobre dobro, triplo, faremos uma leitura, que não é leitura de leite, tá? Nós vamos utilizar essa leitura durante a nossa aula, o menino dobro e a menina triplo. Nós aprenderemos também o conceito de metade, as atividades complementares. Depois, na apostila, teremos atividade 2, nas páginas 237 e 238, desafio, na página 239, e por último, a nossa tarefa, que é o exercício 3, da página 240. Vamos lá? Vamos relembrar o que é dobro, triplo e metade. Esses conceitos são muito importantes para o nosso dia a dia. Tudo bem? Então agora nós teremos a hora da história. Vocês vão acompanhar cada imagem com bastante atenção enquanto a professora vai fazendo a leitura. Combinado? Então vamos lá. História do menino dobro e da menina triplo. Na mesma floresta onde viviam o cágado, a tartaruga, o caracol e a lebre, morava um rapaz com sua família. O seu nome era Dobro. E tudo em que ele tocava multiplicava-se por 2. O dobro passava os seus dias a multiplicar as árvores, as flores e os animais por 2. Era, portanto, um grande aliado da natureza. Um dia, num dos seus passeios matinais, deparou-se com 2 árvores e, quando se preparava para as multiplicar por 2, as árvores transformaram-se em 6. Olha lá o que acontecia, né? O rapaz, ele queria fazer o dobro, ou seja, ele queria multiplicar tudo por 2. Olha lá, 2 vezes 2 igual a 4. Então, tinha apenas 2 árvores e ele transformava no dobro, ou seja, em 4 árvores. Mas alguém fez isto. 3 vezes 2 igual a 6, ou também 2 mais 2 mais 2. Então, quando ele queria transformar em 4, alguém antes dele já havia transformado em 6. Ele achou muito estranho, mas continuou a sua caminhada. Caminhou mais um pouco e, junto ao lago, viu 6 lindos patos amarelos e pensou: se eu transformar estes patinhos no dobro, a sua mãe ficará muito contente, pois em vez de 6, passará a ter 12 filhotes. O dobro estava a se preparar para lhes tocar, quando de repente, em vez de 6 patinhos, já haviam 18. Olha lá, o rapaz, ele queria fazer o dobro. Então, olha aqui, 2 vezes 6 igual a 12. Ou ainda, pode ser calculado também 6 mais 6, né? Porque o dobro é dobrar, é multiplicar por 2, fazer 2 vezes aquela quantidade. Mas alguém antes dele já havia transformado em 18. E como a pessoa fez isso? Olha aqui, 3 vezes 6, 18. Ou ainda, 6 mais 6 mais 6. Enquanto ele queria dobrar as quantidades, alguém triplicou, ou seja, fez 3 vezes mais. Ah, o que se passa aqui? Vou ter que encontrar quem é o responsável por isso, disse ele. Decidiu, então, procurar. Pelo caminho, encontrou 4 coelhos e, como naquela altura haviam muitos caçadores, decidiu multiplicar os coelhos por 2. Está claro, não fosse ele o dobro, para o salvar da extinção. Mas já foi tarde demais, porque os coelhos, em vez de 8, transformaram-se em 12. Quem será que está fazendo isso? Olha lá o que o rapaz queria fazer. Ele queria multiplicar, olha, 2 vezes 4, né? 8, dobrar a quantidade. Mas alguém fez o quê? Triplicou, ou seja, multiplicou por 3. 3 vezes 4 igual a 12. Ele começou a pensar, as árvores eram 2 e transformaram-se em 6. 3 vezes 2 igual a 6. Os patos eram 6 e transformaram-se em 18, ou seja, 3 vezes 6 igual a 18. Os coelhos
eram 4 e transformaram-se em 12. 3 vezes 4 igual a 12. Ora, deixe-me ver. Já descobri. Anda alguém a seguir-me e a multiplicar tudo por 3. Assim, decidiu procurar o responsável pelo sucedido. Passaram-se muitas horas. O dobro já estava cansado, quando de repente avistou uma linda menina. Ela tinha um olhar meigo e uma varinha em forma de flor. O dobro decidiu aproximar-se e perguntou-lhe: És tu que andas por a multiplicar as minhas árvores e animais por 3? É claro que sou. Não me conheces? Não. Como te chamas? Sou a menina do triplo. Sou mais forte que tu, porque multiplico tudo por 3. E assim que o dobro encontrou uma amiga para lhe ajudar a multiplicar os números E foi assim que o dobro encontrou uma amiga para lhe ajudar a multiplicar o número de seres vivos naquela floresta. Vamos fazer uma brincadeira? Jogo, o dobro e o triplo. Queremos ver se você aprendeu. Então, terceiro ano, nós vamos agora determinar o dobro. Então, dobro. Toda vez que eu dobro as quantidades, eu tenho 2 vezes aquela quantidade. Então, eu pego o número e multiplico por 2. A tabuada do 2 inteirinha, né? Apesar de que ela não tem final, ela é dobro, porque todos os números são multiplicados por 2. Então, vamos lá, olha. Determine o dobro de 1. Então, 2 vezes 1, 2. Isso mesmo. E agora nós faremos todos aqui. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? A tabuada, né? Então, vamos lá. Dobro de 3, ou seja, 3 vezes o 2, ou 2 vezes o 3, 6. 2 vezes o 5, 10. 2 vezes o 9, 18. 6 vezes o 2, né? Ou 2 vezes o 6, nós falamos dobro de 6. 12. Dobro de 4, 8. Dobro de 2, 4. Dobro de 7, 14. Dobro de 8, 16. E dobro de 10, 20. Olha aqui, multiplicando por 2. Tá vendo? Que vocês já conhecem, nós estudamos, né, uma unidade inteirinha sobre tabuada. E aqui, eu tenho certeza que vocês já estudaram e já estão memorizando, né, a tabuada do 2, que é o dobro. Agora, nós vamos determinar, ou seja, calcular o triplo de 1. Então, agora, triplo de 1, 3 vezes o 1, igual a 3. Triplo de 3, 9. Triplo de 5, 15. Triplo de 9, 27. Triplo de 6, 18. Triplo de 4, 12. Triplo de 2, 6. Triplo de 7, 21. Triplo de 8, 24. E o triplo de 10, 30. Ai, professora, estou reconhecendo. Isso mesmo, aqui, olha, nós temos a tabuada do 3, onde todos os números são multiplicados por 3. Então, aqui na tabuada do 3, né, inteirinha, sendo que ela não termina aqui no 3 vezes 10, nós também podemos multiplicar 3 vezes 11, 3 vezes 57, e assim o quanto você precisar, né? Então, a tabuada do 3 é triplo, porque nós estamos calculando 3 vezes mais aquela quantidade, certo? Então, agora, olha, nós já revimos o dobro e o triplo. E agora falta a metade. O que é metade? Vocês se lembram? Ah, metade é fácil, professora. Então, vamos lá. A metade. Luan estava brincando de pizzaria com Felipe. Ai, que brincadeira saborosa, né? Que pediu uma pizza com 2 recheios. Metade calabresa e metade queijo. O que significa metade? Olha lá a pizza.
a pizza inteirinha. Vamos contar quantas fatias rendeu essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma pizza gigantesca com 10 fatias. Então, quando eu corto essa pizza aqui no meio, eu tenho dos dois lados, né, metade. Ou seja, a metade é quando eu divido, né, um número ou alguma coisa em duas partes iguais, certo? Como essa pizza tem 10 fatias, nessa parte 5 fatias e nessa parte mais 5 fatias, né? Partes iguais. Metade é quando eu divido alguma coisa, né, ou um número, em duas partes iguais. Então, aqui, olha, sabor calabresa e aqui, sabor queijo. Veja outros exemplos. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, maçã. Dividi no meio, agora eu tenho duas metades. Lá, metade, metade. Precisa obrigatoriamente ser em partes iguais, senão não pode se chamar metade. Outra fruta, mamão. Dividiu ao meio, né? Partes iguais, então nós temos aqui duas metades. E também, minha fruta preferida, melancia. Dividiu ao meio, então nós temos aqui duas metades. Muito bem. Mas e quando for metade de um número? Também é tranquilo, olha lá. Qual a metade de 4? Então aqui, olha, aparecem 4 pirulitos, né? Qual seria a metade de 4? Olha lá a Magali. Por que será que apareceu a Magali onde nós temos aqui, olha, alimentos? Porque na Turma da Mônica, a Magali, ela é considerada a gulosinha, né? A que gosta bastante de comer. Nessa quarentena tem bastante Magali, né, gente? E olha lá eles fazendo o cálculo. O que vai acontecer? Olha lá. Nós vamos dividir, ó, a quantidade de pirulitos, né? Então, olha, um para Magali, um para o Cebolinha. Eu tô tirando daqui. Mais um para Magali, 3. E mais um para o Cebolinha, 4. Cada um ficou com 2 pirulitos, ou seja, o total, 4 pirulitos. Se na minha divisão 2 deu 2 para cada, então nós entendemos que a metade de 4 é igual a 2. Porque na hora que nós distribuímos, né, dividimos os pirulitos, cada um recebeu 2. Então, é assim que se calcula a metade de um número. Olha aqui como fica na linguagem matemática. 4 dividido, olha esse símbolo, ele é importante, né? A divisão. 4 dividido por 2 igual a 2. O que facinho? Agora nós faremos outros exemplos com problemas, tá bom? Tenho 10 lápis de cor, vou usar metade para pintar um desenho e a outra metade para pintar o outro. Quantos lápis vou usar para pintar cada desenho? Então, olha lá, aqui aparecem os 10 lápis todos juntinhos e, de novo, a Magali e o Cebolinha, porque a Turma da Mônica é muito especial, né? São muito graciosos. E agora nós vamos fazer o quê? Dividir 5 lápis. Perdão, agora nós vamos dividir um lápis para cada desenho para descobrir qual é a metade de 10. Então, vamos lá? Um lápis para esse desenho, um para este. Um lápis para esse desenho, outro para esse. Nós estamos fazendo a distribuição ou divisão. Mais um lápis para esse desenho, outro aqui. E eu só posso dividir o total de 10. Eu não posso dividir mais do que a quantidade que eu tenho, né? Porque não dá para dividir o que a gente não tem. Mais um lápis aqui, mais um nesse. E mais um aqui, mais um aqui. Por que eu vou parar agora? Porque eu já dividi os 10 lápis que tinha aqui, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu já dividi os 10 lápis. Agora, eu preciso contar quantos lápis ficaram para colorir cada desenho. Vamos lá?
1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 lápis dividido por 2 desenhos é igual a 5 lápis de cor para cada desenho. Viu que facinho calcular essa divisão? E não precisa ficar com medo ou receoso. Ai, estou começando a aprender a divisão, porque é bem tranquilo. Então, volto no problema e leio a pergunta. Quantos lápis vou usar para pintar cada desenho? Vou usar 5 lápis de cor para pintar cada desenho. Agora, essas próximas atividades são lá da sua apostila. Então, o que você vai fazer nesse momento? Abrir lá na página 237 e começar comigo aqui na atividade 2. Por que na 2? Porque nós já fizemos o começo dessa unidade, tá? Então, agora nós vamos finalizar o restante das atividades dessa unidade. Então, vamos lá. Atividade 1. Observe a configuração retangular abaixo. Vamos relembrar? Então, aqui eu trabalho com linha, assim, olha, na horizontal, deitadinho, e com colunas na vertical. Então, eu tenho aqui, olha, alguns animais. Macaquinhos, girafinhas e zebras. Será que elas vão servir aqui para nós? Vamos lá para o exercício? Na página 237, assinale com X as frases que expressam as quantidades corretas, tá? Então, tudo que for correto, nós vamos marcar X aqui. Pode ser que tenha mais de uma correta. Por isso, nós temos que analisar todas com bastante atenção. Então, vamos lá. Lendo a quantidade de girafas é o dobro da quantidade de macacos. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, contar quantas são as girafas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 girafas. Será que essa quantidade é o dobro da quantidade de macacos? Vamos contar os macacos. 1, 2, 3. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma coluna com 3 macaquinhos e tenho 2 colunas, né? Eu tenho o dobro da quantidade de macaquinhos. Então, será que essa alternativa está correta? Olha lá. A quantidade de girafas é o dobro da quantidade de macacos. Isso é verdadeiro. Então, nós vamos marcar o X. Lá na tabuada, eu posso encontrar dessa maneira. 2 vezes 3 igual a 6. Então, aqui nos macaquinhos, eu tenho 1 vez o 3, igual a 3. Nas girafinhas, eu tenho 2, porque são 2 colunas, vezes o 3, que são 3 linhas, igual a 6. 6 o quê? 6 girafinhas aqui. Então, agora vamos analisar a B. A quantidade de macacos é a metade da quantidade de girafas. Olha, nós falamos agora há pouco que a quantidade de girafas é o dobro da quantidade de macacos. Mas agora nós devemos olhar e analisar o inverso, o contrário disso. A quantidade de macacos é a metade da quantidade de girafas. O que tem que fazer? Pegar a quantidade de girafas e dividir aqui no meio, né? Em 2 partes. E se eu olhar só para essa, eu não tenho a metade da quantidade de girafas, que fica igualzinho à quantidade de macacos. Então, fica dessa maneira. 6 dividido por 2, porque eu peguei a 6 e dividi em 2 colunas. É igual a 3. E a quantidade de macaquinhos também é igual a 3. Ou seja, essa alternativa também é verdadeira. Agora vamos para a próxima. C. A quantidade de zebras é o triplo da quantidade de girafas. Então, nós já sabemos que tem aqui nessa parte 6 girafinhas. Mas as zebras nós ainda não contamos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que 9 é o triplo de 6? O que é triplo, professora? É quando eu multiplico por 3. Só que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, alguma coisa aqui não bate, né? Então, olha aqui.
Aqui, para ser o triplo, eu tinha que ter 3 vezes a quantidade de girafinhas. Nós temos essa quantidade? Não temos. Então, essa alternativa não é verdadeira. Então, nós não vamos assinalar com X, tá? Olha lá. 3 vezes 6 igual a 18. E nós só temos 9 zebrinhas. Agora, nós vamos analisar a alternativa D. Vamos descobrir se ela é verdadeira ou não. Então, vamos lá. A quantidade de zebras é o triplo da quantidade de macacos? Será? Então, primeiro, vamos contar a quantidade de macacos. 1, 2, 3. Então, gravem aí, 3 macaquinhos. Agora, a quantidade de zebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E veja bem, aqui diz a quantidade de zebras, nós sabemos que tem 9. É o triplo, ou seja, é 3 vezes a quantidade de macacos. Olha que facinho para analisar. Aqui nós temos uma coluna de macaquinhos. E aqui nós temos 1, 2, 3 de zebras. Então, nós temos 3 vezes a quantidade de macacos em zebra. Ou seja, nós temos o triplo de zebra em relação à quantidade de macacos. Olha lá, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Nós temos 9 aqui. Por que 3 vezes 3, professora? Porque nós temos 3 linhas, olha. 1, 2, 3. E também temos 3 colunas. 1, 2, 3. Então, 3 vezes 3, né? E também 3, a quantidade de macaquinhos, é igual a 9. 9 girafinhas equivale ao triplo da quantidade de macacos. Então, essa alternativa é verdadeira. Pode assinalar com X. Continuando, agora vocês vão lá para a página 238. 2. Observe a configuração retangular a seguir. Configuração retangular equivale à nossa tabuada e quando eu conto através de linhas, assim, na horizontal, deitadinho, e colunas. Então, toda vez que aparecer aqui, olha, configuração retangular, nós temos que saber que nós temos que calcular através de linhas e colunas, tá bom? E que nós vamos utilizar tabuada. Observe a configuração retangular a seguir, sem contar 1 a 1. Então, nós já estamos no 3º ano, não é para ficar aqui mais, ó, 1, 2, 3, 4. Isso é feio? Não. Só que agora nós estamos utilizando outra estratégia, ok? Sem contar 1 a 1, represente em linguagem matemática o que se pede. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, eu contei colunas. 1, 2, 3, 4, 5, eu contei linhas. Ou seja, 4 vezes 5 igual a quanto? Isso aí, 3º ano. Igual a 20. Então, agora vamos ler e responder. A. Quantos passarinhos há ao todo? Primeira coisa que nós calculamos aqui, olha lá. 4 vezes 5 igual a 20, porque olha, nós temos 4 na coluna e nós temos 5 na linha, ou seja, 4 vezes 5 igual a 20. Nós calculamos tudo isso sem contar 1 a 1, certo? B, quantos passarinhos são verdes? Então, olha aqui, nós temos 2 colunas de pássaros verdes e quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos essa multiplicação. 4 vezes 2. Da onde eu tirei esse 4? Da quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4. Vezes 2. Por que 2, professora? Porque aqui, olha, nós temos 2 colunas. Olha, 1 e 2. Ok? E 4 vezes 2 igual a 8. Então, eu sei que aqui tem 8 passarinhos sem contar 1 a 1. C. Quantos passarinhos são amarelos? Sem contar 1 a 1. Então, nós temos aqui, olha lá, 2 colunas e nós temos 1, 2, 3, 4 linhas. Então, 4 vezes 2 igual a 8.
Temos 8 passarinhos amarelos, sem contar um a um. O que nós estamos utilizando? Configuração retangular tabuada. E por último, e quantos são azuis? Ah, ficou facinho, né? Ainda que nós não contemos um a um, quando a gente bate o olho já é automático a gente contar. Mas quantas colunas eu tenho aqui? Uma. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1 igual a 4. Olha que simples. Ainda na página 238, continuando. E a quantidade de passarinhos amarelos é igual, será que é igual, maior ou menor do que a quantidade de passarinhos verdes? Então, olha lá, está comparando os amarelos com os verdes. Tá vendo? Amarelo e verde. Aqui, olha, nós temos aquela tabuada que nós resolvemos agora há pouco. Então, nós temos que a quantidade é igual. Tem o mesmo tanto, a mesma quantidade. F. A quantidade de passarinhos verdes representa a metade ou o dobro da quantidade de passarinhos azuis. Por quê? Então, olha lá. Passarinhos verdes, nós tínhamos 8. E passarinhos azuis, 4. O que 8 é de 4 e o que 4 é de 8? 8 é o dobro de 4, enquanto que 4 é a metade de 8. Então, vamos ler novamente. A quantidade de passarinhos verdes representa a metade ou o dobro da quantidade de passarinhos azuis? E por quê? Olha, 8, né? Então, 8 equivale ao dobro, pois 8 é o dobro de 4, ou seja, 2 vezes 4, 8. Se eu multipliquei o 4 por 2, quer dizer que eu dobrei a quantidade. Tudo bem? G. A quantidade de passarinhos azuis, quantos eram os azuis? 4. Representa a metade ou o dobro da quantidade de passarinhos verdes. Por quê? Agora fez a pergunta inversa daquela, né? Então, olha lá, representa a metade, pois 4 é a metade de 8. Enquanto aqui eu calculei o dobro, eu fiz uma multiplicação para descobrir, aqui eu preciso fazer uma divisão, que eu vou pegar 8 e vou dividir por 2, que é igual a 4. E quando eu faço a divisão por 2, eu estou calculando exatamente a metade. Tudo bem? E agora nós temos um desafio, lá na página 239. Desafio. Observe as informações dos quadros e descubra a figura procurada. Então, olha lá. Nessa primeira linha, nós temos um círculo azul, um losango amarelo, um trapézio roxo e um paralelogramo rosinha. E a informação diz o seguinte, está aqui, né? Tem uma figura que está sendo procurada e a informação diz que nessa linha essa figura está. Agora, na próxima linha, nós temos aqui um círculo, né? Na verdade, não é bem círculo, é uma cônica, né? Formato de ovo, ela é ovalada. Então, nós temos aqui, olha, uma cônica, um polígono que parece uma estrelinha, um retângulo vermelho e um paralelogramo rosinha. E a informação diz, não está aqui. Então, nós temos que olhar, ó, está aqui, mas não está aqui. Então, poderia ser quem? Poderia ser esse losango ou esse trapézio, né? Que está aqui, mas não está nessa linha. E por último, nossa última pista diz, está aqui também. Então, nós temos aqui um triângulo verde clarinho, nós temos um losango amarelo e nós temos um retângulo vermelho e um paralelogramo rosinha. E a informação diz, está aqui também. Você já conseguiu descobrir? Olha lá, ele está aqui e está aqui, mas não está nessa. Quem será que é? Qual figura?
Ah, isso mesmo. Você conseguiu descobrir, olha. A figura procurada é o losango laranja, né? Ou amarelinho, depende da cor que está mostrando aí na sua TV. Olha aqui, ele está aqui e também está aqui, mas ele não aparece nessa linha do meio, né? Olha lá o desenho dele. E nós chegamos ao final da nossa apostila, da nossa aula de matemática. O que isso quer dizer? Que nós estamos um passo à frente, né? Faltam ainda 2 apostilas para nós terminarmos o nosso ano letivo. Então, nós, a equipe do 3º ano e toda a Secretaria de Educação está muito contente com o avanço dos alunos, né? E nós agradecemos a todos os professores, funcionários, aos pais e aos alunos pela dedicação e todo o empenho. Tudo bem? Que Deus os abençoe muito. E roteiro de atividades. Hoje nós estudamos, né, a unidade 21, inclusive nós finalizamos a nossa apostila. Então vocês podem assistir essa videoaula no momento em que desejar e precisar. Vocês precisam fazer as atividades propostas na aula e também a tarefa, né, na página 240, que a sua professora vai encaminhar para você. Você vai fotografar a sua tarefa e vai encaminhar uma foto para a sua professora ou professor. Tchau, até a próxima aula e fiquem com Deus.